Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E agora, vamos para o relato de hoje, que é do Sr. Ricardo. Isso aconteceu com ele na cidade de Passos, que fica no estado de Minas Gerais. E nessa época, que foi no ano de 1999, o Sr. Ricardo tinha 25 anos. E o meu relato que vou contar hoje foi o que ocorreu comigo em uma certa madrugada, onde eu tive um atrito com um lobisomem. Quer saber como aconteceu? Então deixe seu like e se inscreva no canal Meia-Noite. Agora vamos para a história de hoje. E tudo começa assim. Nesse tempo eu morava com os meus pais em uma vila rural da minha cidade. Porém, como eu era ainda jovem, eu saía muito pelas noites na cidade para curtir as danceterias. Mas o que ocorreu em um certo final de semana foi que eu fui para um baile pelo centro da cidade. E assim eu fiquei nesse local me divertindo. E quando era por volta das 3 horas da madrugada, eu vi que um conhecido meu que morava perto do meu bairro estava na festa. Mas esse cara já estava indo embora com o seu carro. Pois bem, eu conversei com esse meu conhecido para ele me levar embora, pois também nesse horário estava chovendo muito. Assim então eu consegui pegar carona com esse rapaz, mas logo que cheguei no meu bairro, em que as ruas eram de terras, esse dono do carro não quis entrar por ali, pois o seu automóvel iria ficar preso em alguma poça de lama. Bom, eu compreendi esse problema e desci do carro por ali mesmo e agradeci esse meu amigo. E logo a seguir, peguei o meu caminho a pé mesmo para poder voltar em minha casa. Com isso eu fui andando por uma estrada de terra e quando eu cheguei a uns 200 metros de casa, eu vi um caminhão parado no canteiro da rua. E assim olhei embaixo desse veículo e vi um vulto, tipo de um animal, ali deitado. Talvez estivesse se escondendo da chuva que caiu um pouco. Enfim, o fato é que eu fiquei cabreiro e passei para o outro lado da calçada. Mas mesmo assim que fui passando perto do caminhão, eu percebi que aquela fera saiu dali de baixo. E assim que eu me virei para olhar esse animal, levei um susto, pois ele já estava a uns 3 metros de distância de mim. E eu percebendo que essa fera iria me atacar, eu por sorte peguei rápido um saco de lixo preto e grande que estava na calçada da rua. E quando essa fera veio para cima de mim me atacar, eu comecei a bater nesse bicho com um saco de lixo. Porém, algo aconteceu, pois essa fera conseguiu segurar o saco de lixo com as suas garras como se fosse uma pessoa. E quando eu notei bem, esse bicho já estava em pé, tentando me atacar como se fosse uma pessoa. Eu fiquei surpreso de ver aquele animal se equilibrando em 2 pernas. Nessa hora, comecei a pedir ajuda pela rua. E o cachorro das casas começaram a latir ferozmente. Mas do nada, essa criatura parou com seu ataque de fúria, e ele voltou a ficar em 4 patas. E em seguida, esse lobisomem começou a engasgar sozinho. Olhei bem esse bicho e fiquei com muito medo de correr e ele me pegar. Então ele ficou me rodando. Mas logo em seguida o que aconteceu foi que esse lobisomem começou estranhamente a se engasgar sozinho. E eu vendo essa fera nesse estado, que parecia que ele iria começar a vomitar, com isso eu aproveitei e comecei a correr. E quando eu olhei rápido para trás, eu vi essa criatura correndo em pé igual uma pessoa, em direção do mato. E para mim essa criatura que me atacou, com certeza era um lobisomem, pois ele parecia um tipo de cachorro preto
mas muito estranho mesmo, e que ficava em pé, igual uma pessoa. E também, para confirmar que esse bicho era esse tipo de criatura mesmo, é que como ele estava molhado pela chuva, esse ser tinha um cheiro bem ruim mesmo, e os seus olhos eram acesos como luzes. Mas fora isso tudo, é que consegui fugir do lobisomem. E assim que cheguei na minha casa, bem assustado, já era por volta das 4 horas da manhã. E como a minha casa tinha algumas cercas de arames e os meus vizinhos moravam em chácaras, eu ainda fiquei bem preocupado se aquele bicho me seguisse. Pois bem, o tempo foi passando e a chuva só aumentando. E lá pelas 5 horas da manhã, eu vi um sujeito saindo assustado de dentro do mato, no terreno baldio que tinha na frente de casa. Estranhamente, ele ficou no canto da cerca da chácara e ficou olhando para a rua. Eu vendo o perigo que aquele cara estava passando, nessa hora eu tomei coragem e saí na frente de casa para ver se esse cara precisava de alguma ajuda. Porém, quando eu chamei esse sujeito, ele olhou para mim com os olhos de bem assustado. Eu avisei esse homem que eu tinha acabado de fugir de um animal enorme quase agora, e que era bom ele ter cuidado. Esse homem me deu um joinha com as mãos, e em seguida ele saiu rápido do local. Não deu para conversar nada com esse cara, mas também deixei isso para lá, porque depois de algumas horas amanheceu o dia, e eu voltei à minha vida quase que normalmente. Mas ainda fiquei preocupado com esse lobisomem que apareceu na minha vila. Depois que se passou mais ou menos uma semana, eu estava em um boteco bebendo com um amigo. E assim que saí do estabelecimento, eu fui voltando embora para minha casa. E foi que de repente eu vi um homem com uma galinha viva nas mãos. E assim que cheguei perto dele, eu percebi que era o mesmo cara que apareceu no final da madrugada, no mesmo dia que o lobisomem apareceu. E assim eu acabei avisando esse cara do que eu passei com o lobisomem naquele dia que eu tinha visto. E que era bom ele não entrar no mato com essa galinha na mão, pois a criatura poderia encontrá-lo e atacá-lo. Em seguida, eu deixei esse cara para trás e fui embora para minha casa. Mas assim que se passou-se alguns dias, eu comecei a pensar no lobisomem e nesse cara que carregava as galinhas. E também que ele apareceu logo de manhãzinha assustado, na mesma madrugada em que o lobisomem me atacou. E comecei a relacionar esse andarilho com a criatura. Tentei encontrar esse cara pelo meu bairro, mas nunca mais vi ele pela minha frente. E ficou mais difícil ainda, porque ninguém conhecia aquele sujeito. Com esse mistério todo na minha cabeça, certo dia eu resolvi entrar no mato por perto de onde aquele cara estava rodeando com as galinhas nas mãos. E foi que eu vi pelo meio do matagal várias penas de aves espalhadas pelo chão, mas não tinha nenhum osso de galinha por ali. Eu estranhei aquele ambiente, e a conclusão que tirei foi que o suspeito que eu vi com as galinhas nas mãos trazia essas aves nessa parte da mata e amarrava nas árvores, pois tinha algumas cordas com nós no chão. E aí o sujeito virava lobisomem e comia essas galinhas até o osso. E acho que o cara desconfiou que eu fiquei sabendo da sua maldição e assim ele desapareceu do meu bairro. Pelo menos eu nunca mais vi esse lobisomem na minha frente até hoje. Bom pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima. O lobisomem ficou preso na minha piscina.
Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite a todos. E o relato de hoje, quem nos mandou foi o Sr. Flávio. E isso aconteceu com ele na cidade de Medianeira, que fica no estado do Paraná. E nessa época, que foi no ano de 2007, o Sr. Flávio tinha 49 anos. E hoje eu vou contar uma coisa terrível, que foi o dia em que o lobisomem quase me pegou. E tudo começa assim. Bom, eu moro em uma boa chácara com a minha família, mas o meu bairro fica em uma área rural da minha cidade, onde tem vilarejos e sítios por perto. Mas já começando o meu relato, é que certa noite o meu filho chegou de carro da faculdade. E assim que ele entrou em casa, o moço veio falar comigo de que quando ele chegou na entrada da nossa chácara, ele desceu do automóvel para abrir o portão. E foi aí, quando esse rapaz abriu a entrada e ele estava voltando para o carro, ele viu uma criatura saindo do mato a uns 15 metros de distância. E pelo jeito do animal, é que a intenção dele parecia querer atacar, pois ele já estava vindo na direção do veículo. Mas quando meu filho entrou no carro, o animal voltou a se esconder novamente no mato. Nisso, o meu garoto achou estranho o que aquele bicho fez. E ele fez um teste e saiu um pouco do carro e ficou olhando para o mato. E nisso aquela criatura saiu do matagal correndo para atacá-lo. Mas o meu filho entrou rápido no automóvel. E assim a criatura desistiu e chegou até a metade do caminho e depois voltou para a vegetação. E aquilo parou e ficou ali escondido, só observando o meu filho. O fato nessa história é que meu garoto ficou com medo dessa criatura entrar na nossa chácara, já que o portão ainda estava aberto. Com isso, ele foi rápido e trancou a entrada. Aí eu perguntei para o meu filho que tipo de animal era esse. E ele me disse que nunca tinha visto um bicho daqueles. E o garoto descreveu que parecia ser até um macaco de grande porte. Mas aquilo tinha orelhas e focinho iguais a de cachorro. E ainda o meu filho me falou que os olhos do bicho eram acesos como luzes. E isso que dava uma aparência mais assustadora ainda para aquele animal. O meu menino parecia estar muito preocupado com a tal fera, que ameaçou o atacar na entrada da propriedade. Depois dessa conversa, eu andei pelo meu quintal e olhei pelos muros e cerca em volta da chácara, mas estava tudo normal. E os meus cachorros nem notaram sinal nenhum dessa fera. Bem, voltei para dentro de casa e fui para o meu quarto dormir. E passando mais ou menos uma hora, eu ouvi uns barulhos de uma galinha, como se tivesse alguma coisa matando essa ave. E nisso os meus cachorros começaram a latir. Eu, meio que assustado, fui até a cozinha de casa e comecei a olhar através das frestas da janela o quintal da chácara. E também eu não acendi a luz de fora, pensando que fosse algum bandido. Mesmo meio escuro, a chácara do lado de fora dava para ver um pouco. Mas nessa hora aconteceu algo, pois um tipo de cão apareceu pelo quintal. E aquilo pulou dentro da piscina da chácara, que estava vazia e sem água, pois eu a tinha desativado. E essa criatura ficou escondida por ali. E os meus cachorros latiam em volta dessa piscina, mas os cães não tinham coragem de entrar ali dentro para encarar o animal. E eu, vendo que era só um cão grande, eu saí de casa e acendi as luzes do quintal da chácara. E peguei um pedaço de madeira. Eu fui para fora andando, bem devagarzinho, até a piscina vazia.
Quando eu cheguei ali perto para ver o animal que era, eu levei um baita de um susto, pois era uma fera enorme e preta, comendo já parte de uma das minhas galinhas. No entanto, não deu nem tempo de eu me esconder, pois essa fera me viu eu a observando, e esse bicho soltou a galinha no chão. E nessa hora essa fera se levantou e ficou em pé só em duas pernas, como se fosse uma pessoa. E aquilo ficou parado, me olhando para mim, com aqueles olhos acesos, de um jeito bem estranho. E na hora eu pensei que essa criatura é um lobisomem. Eu não esperei essa fera fazer alguma coisa, e corri para minha casa, e tranquei a porta da sala. Eu fui pegar a minha arma, que era um revólver. Eu voltei a olhar pela janela outra vez, para tentar ver onde a criatura estava. Mas o que eu vi foi que meus cachorros ficaram latindo em volta de uma parte do muro. Então pensei que o lobisomem que entrou na minha piscina tinha conseguido pular o muro da minha chácara e sumiu. Mas eu também não confiei tanto assim que foi isso que aconteceu, pois o lobisomem poderia aparecer de surpresa a qualquer hora. E com isso acabei ficando de vigia. O fato é que passei a madrugada com medo desse lobisomem voltar. Mas dessa vez eu estava preparado, e se fosse o caso, eu até atiraria nessa criatura. Portanto, as horas foram passando, e logo amanheceu o dia. E acabei saindo de casa e fui para o quintal. E quando olhei dentro da minha piscina seca, eu só vi um pouco de sangue por ali e algumas penas. E o corpo da galinha não vi mais. E claro, eu avisei a minha família sobre esse lobisomem da piscina, e que era para todos tomarem cuidado quando chegar na parte da noite. Mas fora isso tudo, é que os dias foram passando, e eu não dormia direito com medo desse lobisomem. O que aconteceu depois de mais ou menos uma semana é que um amigo meu que morava em um sítio da minha vila me viu andando pela rua de terra do bairro, e ele me chamou para conversar. E o que esse homem me contou foi algo bem estranho, que há alguns dias atrás ele acordou cedo por volta das 4 horas da manhã, que era uma coisa do seu costume. E quando esse sujeito foi fazer um pouco de café, esse homem começou a ouvir os seus cachorros latindo com muita raiva perto da cerca de arame. Então esse sitiante pegou a sua espingarda e saiu no quintal da sua casa, e foi escondido ver o que estava acontecendo. E quanto mais perto ele chegava dos seus cachorros, o sitiante ouvia uns grunhidos agitados de algum animal pelo mato, e pelos barulhos aquilo parecia rolar pelo chão. Ele então ficou escondido nos arbustos perto da sua cerca, e começou a olhar no terreno baldio do lado da propriedade. Mas depois os grunhidos e os barulhos pararam, e ele ouviu passos no mato. E quando ele se levantou de novo para olhar, ele ficou surpreso com o que ele viu, pois não era um bicho que estava rolando no chão e rosnando, e sim um homem sem roupa. E esse cara, mesmo com os cães latindo, ficou olhando para a casa do sitiante. E esse homem ficou bem irritado com isso, e saiu de trás dos arbustos e apontou a espingarda na direção do sujeito sem roupa. E o cara nu acabou correndo no meio do mato e sumiu. E o sitiante disse que não atirou porque o estranho estava do lado de fora do seu sítio. Eu fiquei meio que transtornado com esse relato, pois o homem pelado e o lobisomem que apareceu na minha piscina foram vistos praticamente na mesma madrugada. Eu não sei se ambos os casos têm a ver com a criatura que eu vi, mas até hoje eu fico me lembrando desse bicho,
e tomo cuidado nas noites, e principalmente porque moro em uma chácara e crio galinhas. Isso pode chamar a atenção dos lobisomens. Bom, pessoal, obrigado por assistir o vídeo. E se vocês gostaram do relato, se inscreva no canal Meia-Noite e deixe seu like.